Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast Mulheres Políticas. Eu sou a Lu Rodrigues e hoje está comigo aqui no estúdio uma mulher que é referência na política gaúcha. Ela foi deputada estadual mais votada em 2010, com mais de 85 mil votos. Em 2016, foi a primeira mulher a assumir a presidência da Assembleia Legislativa do Estado em 180 anos da história. Foi secretária da Agricultura, atualmente está no seu 5º mandato consecutivo, é presidente do movimento Mulher Progressista Gaúcha e procuradora especial da mulher na Assembleia Legislativa pela 2ª vez. Silvana Covatti, muito obrigada por ter aceitado o convite e fazer essa conversa conosco. Para mim é um prazer estar aqui, Luana, e também dizer que estou muito feliz, né, de estar hoje ocupando esses espaços que, sem dúvida alguma, dentro da política, é um espaço que a mulher conquista também e tem que ser conquistado e tem que ser ocupado, né? E essa minha vida política, né, onde já me elegi pela 5ª vez, fui primeira mulher presidente da Assembleia, primeira mulher secretária da Agricultura, me trouxe uma bagagem muito grande e hoje, como presidente do Movimento da Mulher Progressista, levo às mulheres gaúchas aquilo que eu carrego comigo, que é esta bagagem da mulher estar, sim, nas decisões do Estado e também repercutindo na vida dos gaúchos. Silvana, tu é uma referência para muitas mulheres e eu começo essa conversa sempre pedindo para as minhas queridas convidadas fazerem uma apresentação. Por quê? A partir do momento que a gente é visto, outras mulheres entendem a possibilidade de ocupar esses espaços e como percorrer estes caminhos, né? Eu sei que quando a gente tem bastante tempo de vida política, a gente se apresenta muitas vezes e eu vou te pedir essa gentileza de me contar um pouquinho sobre a trajetória, a Silvana pela Silvana, e como é que foi entrar na política, até porque tu começou nos bastidores. Sem foi uma decisão em algum momento. Nos conta um pouquinho, Silvana. Olha, uma mulher normal, tradicional. Sou casada há 42 anos. Este ano fizemos 42 anos com o ex-deputado Wilson Covatti, que teve também 5 mandatos. 4 mandatos deputado estadual e 3 mandatos deputado federal. Tenho 3 filhos, né? Eu tenho a Viviana, eu tenho o Covatti filho, o Luiz Antônio, que é hoje deputado federal. A Viviana é Helgov de uma empresa. E tenho a Franciele, que trabalha na CNN. Esta é casada com o Rafael, meu genro, né? E sou uma mulher que me formei há pouco tempo. Fiz o magistério em Frederico Westphalen, nasci em Frederico Westphalen. A minha mãe, dona de casa, meu pai, mecânico na cidade. E cursei o magistério, casei, comi a merenda antes do recreio. E aí me casei com o Wilson, que era vizinho do município de Palmitinho, muito nova, me casei muito nova, com 18 anos. É bastante jovem. Bastante jovem. E construímos a nossa família em Frederico Westphalen. Iniciamos na política na mesma caminhada. Me casei, o Wilson foi vereador, candidato a vereador em Frederico. Eu acompanhei ele fazendo a campanha de vereador, ficou no mandato de 6 anos naquela época de vereador. E depois resolveu simplesmente que a região não tinha representante aqui no Parlamento Gaúcho, e ele gosta da política. Resolveu concorrer a deputado estadual pela região. Ele concorre. Da vereança, ele resolveu concorrer a deputado estadual. Claro que isso foi... Eu era uma menina já com uma filha, né? Começamos a percorrer a região. A região tem 43 municípios, que é do Médio Alto Uruguai. O meu município de origem é Frederico Westphalen. Hoje temos 22 mil habitantes. É uma região com muitos municípios, mas poucos eleitores, porque são municípios extensão grande. Então, nós começamos a percorrer. Eu nunca me esqueço, o Wilson, profissionalmente,
é advogado, né? Então, já iniciou como advogado, se formou, casamos, formou, e já iniciou na política. Então, a gente não tinha nome, não tinha posses naquela época. Fomos com a cara e a coragem. E eu acompanhei ele. Nós saíamos no sábado visitar os municípios, ele se apresentava como vereador, que tinha vontade de concorrer a deputado, para a liderança, e assim nós fomos. Ficou eu sempre junto, a minha filha ficava com a minha mãe. Ela acompanhava. Na ela época, ficava. né? Ai, graças a minha mãe e meu pai. Nada como Nada, ter apoio, né? E tive o apoio deles. Aí, o Covatão ficou 3 vezes primeiro suplente. E nunca teve oportunidade de assumir, até porque nós tínhamos bancadas enormes, o Partido Progressista na Assembleia, e todos querendo cumprir com os seus mandatos, né? E, ok, continuamos a vida, pagando conta, criando filho, tive mais 2 filhos, e advogando, eu cuidando da casa, cursando magistério, iniciei a faculdade de letras, mas daí não consegui terminar, porque eu me envolvi muito junto com ele. Eu acompanhava ele. E a política, ela absorve a gente, né? Demais. Ela tem essa característica, Porque né? tu tá à disposição, tu vive o dia todo. E eu não me esqueço que muitas mulheres que eu acompanhava, que naquela época as mulheres não acompanhavam, até porque não era. E hoje a gente se cobra isso, mas como é que eu não participava? Era uma cultura política para homem. Sim. Eu ia junto com o Vilce e muitas vezes eu era taxada de que mulher ciumenta é essa, que não deixa o marido vir sozinho nas reuniões, né? Mesmo? E era difícil também para mim, me sentia desconfortável. Claro. Mas vamos lá. Jovem, né? E aí, na 4ª vez que o Covatão concorreu, nós continuamos indo nas festas, visitando os municípios, que é o eleitor e o líder quer a presença do seu líder. Os seus liderados querem a presença do seu líder. E a gente continuou fazendo isso. E teve a oportunidade. Vocês criaram a forma de vocês de conduzir isso. A forma da família Kovács. Hoje somos vistos como a forma da família Kovács de fazer política. E a presença é preponderante nessa relação. Preponderante. E eu vejo que é assim. Hoje, falando, né, na atualidade, hoje, tu tem que estar presente para poder desempenhar um bom trabalho. Se tu não está presente, tu não vai adivinhar o que o município precisa, o que a comunidade precisa, o que as pessoas precisam. Aí o Wilson se elegeu, viemos morar em Porto Alegre, de Frederico Westphalen, com 3 filhos, nos ombros, de mala e cuia, não tinha mais a mãe para me ajudar. Viemos morar em Frederico, aqui em Porto Alegre. Outros desafios. Muitos desafios. Eu, uma mulher jovem, com 3 filhos, o Wilson com a paixão na alma, no coração e no sangue da política, de fazer um bom trabalho e mostrar por que ele chegou. Né? Se elegeu na época da deputada Maria do Carmo, que fez 200 e poucos mil votos. Ele entrou pela votação da Maria do Carmo. E trabalhamos muito. Aí, eu continuei acompanhando ele no gabinete. Eu levava os filhos para a escola e vinha para o gabinete para auxiliá-lo, junto com a equipe. Eu me colocava como uma da equipe, atendendo a liderança, fazendo chimarrão, organizando a agenda, participando dentro do gabinete. Então, eu era uma mulher que não diferenciava a nossa equipe. Eu era da equipe. E assim nós fomos construindo. Ele trabalhando muito, eu cuidando dos filhos e participando no gabinete como voluntária na época. E hoje, né, não existe, né, a esposa ser funcionária. Temos a lei do nepotismo, graças a Deus. E eu
me coloquei à disposição, então, uma mulher de um deputado muito participativa, a região sob nosso controle, porque nós estávamos presentes. Aí eu concorri para o movimento da mulher progressista. Me elegi e comecei a trabalhar com as mulheres do nosso estado. Claro que eu tinha toda a estrutura necessária, porque eu era a esposa de um deputado. Então, tinha telefone à disposição, eu usava do gabinete para mobilizar as mulheres. E aquilo que nós estávamos conversando nos bastidores, Luana, o que as mulheres querem hoje? O incentivo. Querem que nós mexa com a autoestima da mulher. Ela quer ver, ela quer exemplos de mulheres. E eu continuei, o Wilson se reelegeu 4 vezes deputado estadual. Eu trabalhei muito, eu nunca me esqueço nas campanhas dele. Eu alugava uma Kombi e um motorista. E carregava na Kombi cuca e bolacha. E ia nos municípios, ligava para uma líder, esposa de um vereador, ó, reúna as mulheres, tuas amigas, que eu vou lá tomar um chazinho com vocês, eu levo a cuca, a bolacha, tu faça um chazinho de cidreira, faça um chazinho de casca de laranja, um chazinho, que eu estou chegando lá. E conversava com as mulheres e pedia o voto para o meu marido. E assim ele foi. Eu sempre participando e automaticamente gostando daquilo que eu faço e que eu fazia. Aquilo foi mexendo comigo. Eu fui gostando porque tu vai te estimulando. Porque tu estar com pessoas, ele é estimulante. E aí surgiu a oportunidade, depois de 4 mandatos de deputado estadual, na região, a oportunidade de a região colocar um deputado federal. E o Covatão, o Wilson, eu sou candidato a deputado federal. E para estadual, quem é que está mais preparado? Foi nessa janela de oportunidade. Nessa janela de oportunidade. E o meu nome surgiu. E eu tive um apoio, que isso também eu quero falar, do marido e dos filhos. Eu tive o apoio, porque nós temos que ter, a mulher tem que ter a parceria do marido, porque aí ela continua fazendo o seu trabalho, o entendimento da família, porque tu te dedica muito na política. Eu tinha muito medo, porque eu não sabia pedir voto para mim. Como é que eu ia pedir voto para mim? Sim, mudou toda a dinâmica agora. Mudou a dinâmica, Luana. Nos bastidores eu já entendi, já circulei o estado todo, mas e agora? Eu chegava nos lugares e eu dizia, mas o que eu vou fazer? Ó, mãe, tu vai para lá, que eu vou para cá. Tu vai no meio das mulheres e eu vou conversar com os homens. Eu pensava, meu Deus, o que eu vou... Bom dia, boa tarde, tudo bem? Ah, mas quem que tu é? Aí eu me apresentava, eu dizia quem eu era. E eu fui. Beleza, surgiu meu nome. Eu dizia assim, Wilson, mas nós vamos os dois, o casal. Será que esse povo vai votar nos dois? Porque eu tinha preocupação, o líder era ele. Sim. Não era eu. Então, mas que eu me eleja e ele não se elege. Porque... Chegou a pensar nisso? Pensei várias vezes. Eu pensei, vai que eu me eleja para deputado estadual, é menos voto. Para deputado federal é mais voto. Tinha que fazer uma quantia muito elevada para se eleger na época. E eu me preocupava. Pensava, mas eu não sou líder da casa, é ele que sempre fez a política. Eu sempre fui bastidores, eu organizava reuniões, eu participava, eu entregava propaganda, Sim. né? O fato de estar nesse processo não significa que tu estava pronta. Tu precisou galgar ainda um crescimento aí para tomar essa posição. Sem dúvida. A mulher acha que ela não está pronta. É um dos grandes problemas, né? O maior problema é que tu sempre acha que outra pessoa é melhor que você. Não. A mulher está sempre pronta. Aí surgiu essa oportunidade, eu vou encarar. Vou encarar, a região queria. Primeiro casal no estado, tinha medo. Fizemos as propagandas. O Wilson covarde.
as propagandas dele, a fotografia dele, o currículo dele, atrás a cédula, e a Silvana Covatti, a propaganda dela, a fotografia dela. Saímos o primeiro final de semana, cada um para um lado, fazendo a campanha. Muitos diziam, mas quem é esta mulher? Claro. Quem que será esta mulher, né? Covatti, o que será que ela é do Wilson Covatti? Amiga, chegamos de volta em casa, daquele final de semana, sentamos os dois e eu disse, não vai dar certo. Por quê? Porque todo mundo não vai dar certo. Todo mundo pergunta quem eu sou, o que eu sou de você. Então, em vez de eu estar me apresentando e mostrando, explicando. eu estava explicando quem eu era. Fizemos a dobradinha. Aí recolhemos o santinho. Muda a estratégia. E muda a estratégia. Vamos fazer um santinho, eu e tu, nós dois, o casal Covatti, a Silvana, número tal, o Covatti, número tal, a cédula atrás já preenchida conosco, e vamos lá, me eleger. E, na época, me elegi por ser a esposa do Covatti, sem dúvida. Claro que aí, para me eleger, com muito trabalho, andando de igual para igual. Sim. Eu sempre digo para as mulheres do meu partido, nas minhas andanças, não tem cólica, não tem calorão, não tem dor nas pernas, não tem dor de cabeça, é de igual para igual, o trabalho é igual. E, muitas vezes, mostrar a nossa diferença no nosso trabalho também. Eu corri muito nesse estado. Eu fiz voto em todos os municípios do estado, mas eu andei muito. Eu saía na quinta, eu voltava no domingo, claro que os meus filhos já moços. Então, isso foi uma construção, como eu disse, 42 anos fazendo isso. Hoje eu sou conhecida no estado, eu estou no meu 5º mandato. Cheguei na Assembleia, eu tive que aprender o funcionamento daquela casa, como funcionava uma comissão, como funcionava um plenário, ler o nosso regimento, tá com o regimento na ponta da língua, buscar a respeitabilidade entre os homens colegas. Óbvio que eu tive, sim, vários questionamentos e vários, eu diria, desafios de mostrar que quem estava ali era a Silvana Covatti, que eu iria tomar as decisões por mim, eu não iria consultar o Wilson para votar. Eu tive vários desafios. Eu imagino que deve ter sido bem desafiador mesmo. Bem desafiador. Construir Então, esse espaço eu tive que ter resiliência, eu digo para as mulheres, muita paciência, eu digo muita, deixar muitas coisas minhas de lado, né? Eu digo renúncia, porque tu não tem dia de semana para ir fazer uma unha, pintar o cabelo, ir para um shopping, no próprio supermercado, tu tem que sair depois do expediente, conseguir criar os meus filhos dentro deste mundo, eles entendendo. Então, lá em casa, a gente faz os roteiros, os 3, né, que agora tenho filho, o marido, o filho e eu, e dentro de casa a gente sabe o horário de se falar. Então, eu faço os meus roteiros, mas chegou meia-noite, meia-noite e meia, eu ligo para os meus 3 filhos, para o marido, estou em tal lugar, cheguei agora, foi tudo bem, deu certo lá, falei com fulano, falei com Beltrano, porque eles sabem o nosso ambiente de trabalho. Então, solidificou a família Covatti nesse sentido, com toda a administração de uma mulher. Porque, para o marido confiar em mim, eu tive que mostrar. Então, eu sempre digo que a mulher política, ela tem que ter uma postura e posição. Uma postura de uma mulher que tem foco, que tem ideais, que tem objetivo,
né? E posição. Eu, claro que nesses meus 5 mandatos, eu sempre conto essa história. O Rio Grande sabe dessa história. Passei, sim, de entrar no elevador, bem arrumadinha, os colegas diziam, mas que tal essa gringa? Eu disse, mas a minha concorrência em Brasília é muito grande, então eu tenho que andar bem. A gente usa muito essas questões de assédio. Claro que a gente tem, mas a postura da gente conta. O jeito da gente lidar com os homens, porque política é um mundo masculino. É um mundo masculino. E ele ainda é muito hostil às mulheres, né, Silvana? Total. Porque a gente estava falando da dificuldade de entrar, que vai ser a minha próxima pergunta, mas tem a questão da dificuldade da manutenção disso, né, de permanecer lá. Então, são 5 mandatos. Tu deve ter enfrentado muita coisa nesse período todo, né? Como mulher, como esposa do Covatão, como mãe do Covatinho. Então, existe uma série de relações aqui, de papéis, né? Muito E tu grande. é a Silvana Covatti. Tu tem as tuas pautas, tem as tuas bandeiras, tem as tuas questões. E que nós tivemos que ter a habilidade, quando me elegi, muitos votaram em nós, no casal, com uma dúvida. Como é que vai ser a Silvana aqui em Porto Alegre, na Assembleia, sozinha, e o Covatti lá em Brasília, sozinho? Não vai dar certo, eles vão se separar. Então, nós tivemos que construir, porque a gente é conservador, né? E nós somos muito de religiões, somos da religião, nós acreditamos, nós lá em casa, eu e o Wilson e os filhos, a gente não sai de casa sem fazer a nossa oração. Sou muito devota à Nossa Senhora Aparecida. Então, ela está comigo. Então, isso, o nosso eleitor aprendeu a nos conhecer assim. Então, quando o Wilson se elegeu a deputado federal, a filha mais velha foi com ele a Brasília. E o filho do meio, que é o Covatti Filho, ficou comigo em Porto Alegre, ele é a mais nova. E ele foi comigo para a Assembleia. Então, ele me ajudava no gabinete. A filha mais velha, a Viviana, ajudava o pai no gabinete, estava presente, acompanhava o pai nas reuniões, o Covatinho me acompanhava nas reuniões. Então, eu estava amparada pelo filho. Sim. E o Wilson pela filha. Tu falou na força da família, né? É muito grande. E é muito importante, principalmente para a mulher. Porque eu vejo que nós tivemos e temos histórias de mulheres fantásticas nesse estado com liderança, mas ela não se mantém na política. E um dos pontos é a família. Porque se a família não está no seu lado, no seu costado, acompanhando o trabalho, sabendo que uma reunião não termina às 9, ela vai até às 10, ela pode ir até às 11, sabendo que se ela vai numa audiência, ela não termina às 2, ela vai até às 2h30, que um plenário funciona até às 3, 4, 7, 8, até o outro dia, como aconteceu comigo. Então, isso a família tem que estar junto, caminhar junto. Eu vou aproveitar esse gancho, porque, assim, já passou por algumas eleições, está à frente do movimento Mulher Progressista Gaúcha, já circulou o estado todo, já ouviu muitas mulheres que têm desejo de participar da política. E, para ti, quais são os principais desafios que as mulheres enfrentam para ingressar na política no Brasil hoje? Primeiro, elas têm que ter, e a mulher tem que se querer. Ontem eu vi um testemunho de 3 vereadoras de Lajeado, candidatas a vereadoras de Lajeado, que vieram se colocar à disposição. Se na época eu tivesse dito para a região, para o meu marido, que foi o mentor da minha candidatura, eu não vou, eu não quero, eu não posso, eu não tenho condições. A mulher tem que se colocar à disposição. Porque nós fizemos a diferença dentro da política. Querer, saber que é um grande desafio. Se colocar à disposição no sentido de dizer, não, eu tenho condições, eu sei pedir voto,
Se eu sei pedir para o meu marido, por que eu não sei pedir para mim? Uhum. Se eu sei defender as pautas dele, eu sei defender as minhas. E nós com mais propriedade. Eu sempre falo para as mulheres que eu ando por esse estado. Quem é que disse que a mulher não entende em educação? Quem disse? Se eu sou mãe de 3 filhos, quem é que ensina os nossos filhos a dar as primeiras palavras? A sentar direito, a comer direitinho, a tomar o banho. Quem? É a mulher. Então, nós entendemos, nós somos professoras dos nossos filhos, da nossa família. Quem é que diz que a mulher não entende em infraestrutura, que eu vou usar essa palavra muito, infraestrutura? Água na casa, tenho que ter água encanada, água potável. Eu tenho que ter o esgoto, eu tenho que ter o calçamento, eu tenho que ter a luz elétrica. Eu tenho que defender para o meu bairro, para a minha linha, minha comunidade, que ela tem que ter, sim, um calçamento que chegue até a minha casa. É de meu direito, eu pago imposto. Quem é que disse que a mulher não entende em saúde? Se dá uma febre, dá uma gripe, machuca o pé, na época do metiolato, né? O ASzinho. Então, a mulher sabe até demais. E esse saber nós temos que colocar nas decisões. Por que nós não temos hoje políticas públicas pelas mulheres, para as mulheres? Olha o problema que nós enfrentamos do câncer de mama, Sim. de vários problemas que a mulher... Que são indicadores altíssimos. Aqui no Rio Grande do Sul é muito grande. Então, se nós temos meio a meio, Uhum. nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, nas gestões dos nossos municípios, do nosso estado, do nosso país, nós vamos defender meio a meio. E aqui eu uso um exemplo. Nós somos em 11 deputadas. Eu comecei, nós éramos em 5. Hoje nós estamos em 11 mulheres. Olha que legal esse número. 54. Está longe ainda, né? Muito tá bonito, longe, muito, né? muito bacana. O nosso número, 11 mulheres. Somos 54 deputados no todo, parlamentares na Assembleia. Gente, 11. A gente não consegue estar em todas as comissões aonde nós encaminhamos um projeto que em todos os municípios tem que ter um mamógrafo. E isso é uma política pública. Se o município não tem condições, a Secretaria de Saúde tem como fazer um repasse para os municípios, um convênio com os municípios. O meu projeto, ele demora 2, 3 anos, porque eu não tenho uma colega na Comissão de Constituição e Justiça, de Saúde, de Direitos Humanos, de Finanças, que defenda o projeto da mulher. Não é assim, gente, fazer um projeto e aprovar ele. É um processo é um rito muito longo para que isso aconteça. Muito longo. É o ritual, que nem tu diz, legislativo, ela tem que passar por várias comissões. E aí a gente não tem mulheres Aí nas não pontas para fazer andar. Não tem. Então, o projeto, em vez de Perfeito. nós aprovarmos em 1 mês, 2 meses, nós levamos 3, 4 anos. Tivemos exemplo, esses tempos atrás, com 2 colegas que engravidaram, estavam amamentando. Lá na Assembleia não tem sala para amamentação. Não tem sala de amamentação. Foi um trauma. Um exemplo. Procuradoria da Mulher, pelo qual hoje eu sou presidente, que nós fizemos um rodízio entre as deputadas, esse ano coube para mim. A Procuradoria da Mulher, nós apresentamos, foi a deputada Estela Farias que apresentou na mesa. Nós aprovamos na mesa, depois foi ao plenário. Uma dificuldade enorme, porque o que é isso? O que essas mulheres querem? Para que elas querem isso aí? Tivemos que convencer os colegas, e nós estávamos em 5 deputadas, que era importante, porque a mulher gaúcha precisava ter esse trabalho, porque a violência da mulher... Eu vou antecipar essa pergunta. O que faz a Procuradoria da Mulher na Assembleia? A Procuradoria da Mulher, ela atende esse tipo de coisa. Denúncias de violência,
atende as mulheres. Faz encaminhamentos, orientação. Hoje nós temos convênios com o Ministério Público, nós temos convênio com a Procuradoria, Defensoria Pública, que todos os poderes se enganjaram nessa questão. Olha quantas delegacias das mulheres tem hoje. E foi um processo de convencimento para ter a Procuradoria. Para ter a Procuradoria. Aí convencer os colegas para votar, convencer. Aí, na minha época, como presidente da Assembleia, uma mulher, nós implantamos a sala de amamentação, nós implantamos a sala da Procuradoria, mas teve que vir uma mulher. Então, é isso que eu quero dizer da importância que tem as mulheres fazerem vida pública. A importância que é o crescimento que nós estamos vivendo hoje das mulheres em todos os setores. Eu falo aqui da política porque eu estou neste momento, né? Que é passageiro também. Vou para o vestibular de 4 em 4 anos, né? E então, o crescimento. A mulher pode estar aonde ela quiser. Aonde ela quiser. Condições, capacidade, qualificação nós temos. Muito bom. São muitos papéis, né? É na política, é em casa, são as agendas todas, é correr o interior do estado. E como é que se concilia a vida familiar e vida pública para ti? Bom, tu já passou por várias etapas. Aí, como é que tu constrói isso hoje, né? A vida pública como deputada, a mãe, a esposa, o autocuidado, tu cuida de ti. Como é que fica a tua agenda? Porque tu tá sempre impecável. Amada, como é que tu te organiza? Tu sabe o que eu faço? Eu mesmo ri, eu dou risada de mim mesma, né? Eu tenho cabelo crespo. Aí eu levanto cedo, quando eu faço meus roteiros, eu carrego meus bobzinhos, né? Acordo, tomo meu banho, boto meus bobzinhos, me ajeito, me visto e depois tirei, dou uma penteada e vou para a rua. E eu acho uma graça porque as mulheres dizem assim, pô, deputada, tu mora na capital dos gaúchos e tu tá sempre com o mesmo cabelo. Eu digo, pois é a minha marca. É a minha marca. Eu, como deputada, eu sempre pensei, eu tenho que ter uma marca, né? Pensei num batom. Não sou muito, né? Uso batom, mas não é. Eu pensei no vermelho, que daí aonde eles me enxergarem vão ver que eu tô. É a Silvana. Não, a minha marca é o meu cabelo. É o meu cabelo. Então eu digo para as mulheres também: seja o que tu é. Tenha esta marca, uma roupa, o cabelo, né? Cada um tem o seu estilo. E o meu estilo é esse. E o que eu consigo conciliar? Como nós somos uma família política, os filhos nasceram neste ninho político, eles foram crescendo com o pai e a mãe. Muitas vezes eu tive muita sorte, e foi também vindo para Porto Alegre, eu vim com os 3 pequenos, então eu não viajava, eu ficava no gabinete. Quem viajava era o Wilson. Então, eu consegui dar atenção, e para os filhos foi uma mudança total, vim de Frederico Westphalen para a capital. Então, eu passei a infância com eles, passei a adolescência deles, a mãe, a presença da mãe, a aborrecência, que nem eu digo, né? Aquela fase de sair, de fazer amizades. Nunca me esqueço, eu levava eles nos lugares aqui em Porto Alegre, eu ficava a noite toda acordada, abria a porta para chegar, fiscalizava se estava tudo em ordem, acompanhava na cama, vamos dormir, amanhã pode dormir até mais tarde. Então, eu fui muito importante. E também dizia para eles que o pai tinha que fazer isso porque o pai gostava, em primeiro lugar, e era o nosso sustento. Então, o pai, para tu ter a camisa que tu quer, o pai tem que trabalhar. Para tu estar no Colégio das Dores, no Colégio Bom Conselho, o pai tem que trabalhar para pagar a nossa... Então, eu fui educando eles nesse sentido. E sempre procurei, não é ter o controle, sempre procurei estar perto deles. A mãe é política, mas a mãe fala todos os dias com as meninas. Eu tenho as 2 que moram em Brasília, e o filho vai e volta.
Então, hoje, graças às mídias sociais, nós podemos fazer vídeo, né? Então, isso eu acompanho. Também, não também, a mãe vai atrás, né? Então, esse controle familiar nós sempre tivemos. E o Wilson sempre teve me apoiando nesse sentido. Então, quando precisava, a rede estava de junto. apoio faz toda a diferença. Muito, né? Tu falou muito. da tua família, né? Da tua mãe lá no começo, assim, mas não importa a fase, né? Para a Não. gente poder crescer e fazer a nossa carreira, fazer o nosso movimento político, a gente precisa ter rede de apoio. Precisa ter a rede de apoio, senão tu não tem como. consegue. E aqui eu tive também, depois montamos, hoje eu digo que a nossa equipe. As equipes, né? Maravilhosas. Uma Eu família. elogiei a deputada no início aqui nos bastidores, porque a equipe dela foi muito gentil comigo. As gurias são maravilhosas. Que bom. Eu fico feliz com isso. Fico muito ao feliz. vivo agora também. A equipe, né? A equipe a gente quando busca uma equipe, uma assessoria, a gente busca, parece que ficam tudo do jeitinho da gente, né? Vira uma família, É né? uma Porque família. acompanha a gente. Então, a gente todo, protege eles também no sentido de acompanhar. Eu tive a graça, não sou avó ainda, mas tive a graça de ter 3 funcionárias minhas com nenê pequeno, então eu me acho avó, né? Então, a gente acompanha, a gente está sempre junto com eles também conosco. Então, é uma grande família. Na minha pequena família, nós montamos uma grande família. Sim. Então, é isso que Muito nos segura lindo. também, né? Qual foi a maior realização na política da Silvana? Qual delas te deixou mais feliz? Sei que foram muitas, mas qual delas tem essa memória, essa lembrança de felicidade? Eu sou realizada a todo momento na política. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu digo que para tu fazer um bom trabalho, chegar ao ponto que eu estou hoje como mulher no século XXI, eu comecei lá em 2006 o meu mandato. Então, foi uma caminhada, uma construção, como eu falei, renúncias, como eu falei, paciência. Tive vários episódios de não ser vista, não ser ouvida. Como é que tu lidou com isso, Silvana? Como é que tu sabe lida que nessas coisas? Porque a experiência ela também vai nos permitindo algumas coisas, né? Como é que tu lida com essas Sabe situações que de visibilidade, porque esses desafios eles acontecem para todas as mulheres em e todo não é diferente. Momento, em Exato. todo momento. Como Não é é agora que eu estou com 5 mandatos. Acontece. Ontem, como é que eu vou te dizer? Como é que eu lidei? Claro que me chocou, me chocava. Por exemplo, nós nos reuníamos para discutir um projeto, por exemplo. Só eu de mulher, dentro de uma bancada, que nem nós temos desde aquela época, dentro dos progressistas, que é um partido bem estruturado, forte no Estado, com nomes, com pessoas maravilhosas. Então, e aí chega a Silvana, né? A Silvana veio da história do marido dela. Então, a Silvana veio... Isso sempre te acompanha, né? A Silvana veio da história do marido dela, mas eu tive que mostrar que eu sou a deputada estadual. Ele é o deputado federal. Eu tenho que saber das coisas do Estado. Os projetos em nível federal. Então, eu tive que estudar muito, muito. Eu não podia ir sem. Se tinha um projeto, junto com a assessoria, vamos analisar o projeto, o que eu posso perguntar, o que eu não posso perguntar, o que eu tenho que falar aqui, o que eu não tenho que falar. Então, tu ter bons assessores, né? E eu sempre digo, consultava os universitários, que é a minha assessoria. Então, eu ia preparada, com outros argumentos. Claro. Parece que a preparação para a mulher tem que ser muito maior do que é para os homens, muito, né? porque eles chegavam sem papel nenhum, e falavam. E a mulher não, né? E aí, erguia minha mão para me dar a minha opinião. Ninguém me enxergava. Erguia de novo, ninguém me enxergava. Ok, o voto é meu. Mas aí como vota a bancada? Agora vocês vão ter que me ouvir, porque eu tenho um voto. Então, eu tive que construir, mas não com agressividade. Porque eu vejo também, e isso não é tu te humilhar, é tu ter a calma, a sabedoria
de conduzir. Porque se tu chegar também batendo nas canelas, eles já te tiram do centro. Tu é a ovelhinha negra. Então, tu não pode chegar afoita. Batendo de frente. Vai não. com calma. Vai ocupando o teu espaço. Levanta o braço uma vez, não é vista. Levanta a segunda, também não é vista. Isso é uma construção. Um dia eu quis alterar a voz e pararam todos. Me ouviram? Não, só um pouquinho. Eu também tenho o direito de falar. Ok, me ouviram. Teve um episódio que eu quis falar, eles não quiseram me ouvir, e eu estava com um anel maior na minha mão, e eu bati na mesa. E deu com o anel na mesa. Eles levaram um susto e pararam e ficaram tudo quieto. E só que um disse assim, olhou para mim e disse assim, só um pouquinho, deputada. A última que bateu nessa mesa não voltou mais. Uma ameaça ainda. E eu disse, mas eu vou voltar. Dei a minha opinião, fiquei quieta, engoli a seco. Beleza. Veio a eleição, eu fui a mais votada. Ele não voltou. Então, tu tem que mostrar. E isso é a tua, como é que eu vou dizer? É a tua garra. Então, a mulher tem que entrar mansa, administrar o ambiente e conduzir, porque nós temos essa inteligência, conduzir como nós queremos. Hoje eu chego, eu cumprimento, eu abraço a todos, todos me abraçam, eles me respeitam, eu conquistei esse espaço. Sem agressividade, porque se o cara que disse, olha a gringa, que linda que ela está hoje, eu tivesse dado uma resposta agressiva, ele era meu inimigo. Então, além de tu ter esta habilidade, tu não pode arrumar inimigos. Muito pelo contrário, eles têm que falar bem de você. E isso é com o tempo que a gente conquista. Muito bem. Hoje, o Progressistas é o maior partido aqui no Rio Grande do Sul. Estando à frente do movimento Mulher Progressista Gaúcha, quais são as ações, as iniciativas, né, que estão sendo feitas pelo partido para que a gente tenha mais mulheres na política? Que eu sei que vocês têm esse cuidado. Temos. O partido sempre valorizou essa questão das mulheres. Estimula as mulheres a entrar. E eu tenho tido, nesse meu papel de presidente do movimento, percorrido o nosso estado, levando palestras, levando formação. O partido fez vários eventos do Capacita 11 para dizer como... O Capacita 11 é um programa de formação política dentro do partido, para homens e mulheres. Perfeito. Então, a gente levou em todas as regiões do estado. Faço várias reuniões com as mulheres. Hoje, eu saio daqui, vou a Montenegro, levar o estímulo para elas. De dizer, se eu posso estar como deputada, tu também pode estar como vereadora, como prefeita, como vice-prefeita. Como tu faz para chegar até aqui? Eu não tenho a varinha mágica, mas eu posso dizer como é que eu fiz, errando e acertando. Porque a gente tem erros também, né? Não sou perfeita, errando e acertando. Claro, e aquilo humanos, né? que eu não acertava, eu vou consertando, né? Então, passar a experiência para eles e para elas. E tem que querer muito. Porque senão tu desiste na primeira pegada. Que não é fácil mesmo, né? Não é fácil Ah. mesmo. E vou fazer uma correção, porque eu disse que você foi secretária da Agricultura, mas você foi a primeira mulher secretária da Agricultura do Fui. Estado. E nesse período, tu realizou a 44ª Expo Inter. Foi. E teve mais um desafio ainda, que era um evento que marcou o retorno presencial da pandemia. Como é que foi essa experiência? Porque também é um outro ambiente amplamente masculino. Só masculino. Foi um susto para o Estado. Para mim e para o Estado. Olha, eu tive a honra de ser sucessora do meu filho, o Kovács Filho. Como deputado federal, ele ficou 2 anos
quase 3 anos na secretaria, e aí voltou a Brasília. Opção dele. E aí o governador Eduardo Leite me chamou como deputada da bancada progressista e me convidou. Eu juro para ti que eu jamais imaginava, eu jamais sonhava de ser secretária da Agricultura. Não projetou isso para ti? Nunca projetei. Veio para mim. Eu acredito que na política também a gente tem os chamados assim para o momento. E me convidou, pediu se eu aceitava. Eu olhei bem para ele e ele disse: tu foi protagonista das mulheres no Parlamento Gaúcho. E eu estou te convidando para ser protagonista na Secretaria da Agricultura. Eu não tinha ideia que a Secretaria da Agricultura é o maior PIB do nosso estado. E eu aceitei. Eu disse, vou aceitar esse desafio. Eu trabalhei dia e noite. Dia e noite. Eu chegava lá às 7 da manhã, eu saía às 8, 9 horas da noite. Eu matava 2, 3 leão por dia. Eu tinha que entender sobre a colheita, o plantio do soja, a colheita, o plantio do arroz, noz pecan, abelha com ferrão, sem ferrão, suinocultura, avicultura, erva mate. E aí isso caiu nas minhas mãos. Teve momentos, sim, que me vi em maus lençóis, atendia todo mundo, mas eu chamava as pessoas que conheciam mais do que eu. E tive a humildade, e tive a sensibilidade de ouvi-los e tomar as decisões. E foi um ano assim que acho que foi um chamado, porque nós tivemos a maior estiagem. Ah, sim. E nós estávamos na pandemia. E aí a primeira mulher a assumir a Secretaria da Agricultura ia ficar muito feio não fazer a Expo Inter. Mas nós estávamos na pandemia. E aí o governador pediu, mas como é que tu vai fazer a Expo Inter, Silvana, com a pandemia? E eu disse, olha, governador, nós estamos com vacinação, né? Nós estamos com todos os protocolos. Eu vou convidar a secretária da Saúde, a secretária Arita, e nós vamos fazer uma parceria dentro do Parque Assis Brasil. E me reuni com a Secretaria da Saúde, com todo o pessoal da vigilância, com todo o pessoal que monitoravam o Covid no estado, mais todo o nosso pessoal da vigilância, toda a secretaria. E sentamos nós duas e ela concordou. Vamos fazer, Silvana, vamos fazer. Amiga, me debrucei na Expo Inter. Aí eu tinha que também consultar os protagonistas da Expo Inter, que era a Farsul, FETAG, Cavalo Crioulo, Indústria e Comércio, as máquinas do Estado, as revendas de carro, tudo que envolve uma Expo Inter. Fizemos várias reuniões online. Eu conduzindo a reunião, uma mulher, com homens, com todos os diretores junto comigo. E eles toparam o desafio. Série de protocolos. Série de protocolos. Toparam o desafio. E nós fizemos a Expo Inter. Foi um sucesso. A Expo Inter teve público. Nós tivemos, na época, essa parceria. Nós tivemos 66 mil pessoas visitando o Parque Assis Brasil, com todos os protocolos. Tivemos kits da saúde, álcool gel, lava-mão, máscara, tudo. Tivemos um faturamento de 1,6 bilhões na época. Tivemos 56 mil visualizações, porque nós também fizemos a Expo Inter Digital. Tivemos um faturamento no pavilhão da agricultura familiar, que é o mote também da Expo Inter, de 2,82 milhões. Foi um evento de sucesso. Então, foi um evento de sucesso a Expo Inter. E não deu um foco de Covid dentro do Parque Assis Brasil. Foi, assim,
sonho. Uhum. E a pergunta que tu me fez de realização na política foi isso. Ah, que lindo. Foi um sucesso. A gente está se encaminhando para o final, a conversa está uma delícia. Eu não falei no início, mas nós viemos combinando com as cores do programa, né? Programa, A gente tá demais, a gente está muito conectadas, amiga. A gente está muito conectada. Eu vou me encaminhando para o final e eu sempre faço uma pergunta, Silvana, porque hoje tu é uma mulher que inspira muitas mulheres. E isso é sensacional e por isso eu tenho um prazer imenso de te trazer aqui. Mas quais são as mulheres que inspiram a Silvana? Na política e fora dela? Mulheres que me inspiram. Eu tenho muitas mulheres que me inspiram. Eu tenho aquela mulher que olha para mim e diz, eu te amo, eu te amo. Uhum. Eu tenho aquela mulher que está nos lugares e diz, eu vim aqui para te dar um abraço. Uhum. Então, essas mulheres me inspiram. E tantas outras mulheres em todos os setores. Nós temos mulheres brilhantes na comunicação. Uhum. Nós temos mulheres brilhantes em todos os setores. Então, essas mulheres me inspiram. E nós inspiramos outras mulheres. E como que a gente se inspira uma nas outras? Olha as Olimpíadas. Sim, foi lindo. Essas Olimpíadas eu achei porque eu tenho uma comigo. Uhum. Dentro da política, e acredito que em todos os setores, a gente enfrenta os desafios. E na política eu ouvi de uma deputada portuguesa que a mulher tem ciúmes da mulher. Por que nós somos tão poucas? Se nós somos 52% do voto feminino. A conta não fecha? Não fecha. Não fecha. Por que nós temos 1, 2 vereadoras, temos 11 deputadas, eu só do Partido Progressista? Por falta de mulheres concorrer? Não é. É pela mulher acreditar na mulher. E quando tu vê uma foto estampada nos jornais do nosso estado e do país inteiro, 3 mulheres olímpicas e as mulheres reverenciando as outras, como foi para a Rebeca. Foi lindo. Então, eu faço um chamamento aqui para as mulheres também, que é o meu dever e a minha obrigação. Que a mulher tem que reverenciar outra mulher. Se hoje eu estou aqui, dando essa entrevista do meu jeito, quantas outras podem passar por aqui? Então, a minha inspiração é isso. Eu me inspiro nessas mulheres para mim ser uma mulher de responsabilidade, de fazer certinho as coisas que as mulheres querem de mim. A mulher de responsabilidade, de ser um exemplo de mãe, de esposa, de mulher pública, de líder. Porque hoje eu quero ter essas inspirações. Então, eu tenho que me portar como uma inspiradora. Então, nesse sentido, e eu acho assim que nós estamos vivendo um momento muito propício para as mulheres. Tá aí os exemplos. Então, nós temos que nos inspirar nesses exemplos. Muito bem. E nós estamos chegando ao fim. Mais um episódio aqui do Mulheres Políticas. Hoje esteve aqui no nosso estúdio a deputada Silvana Covatti. Queremos saber o que você achou desse conteúdo. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se achar que esse conteúdo pode interessar mais alguém, compartilhe. Silvana, mais uma vez, muito obrigada pela tua participação. Fique muito à vontade. Gostaria de deixar mais uma mensagem. Querida, eu quero agradecer pelo chamamento. Também tivemos um trabalho muito legal. Eu te agradeço aqui também em público. Que lindo. Porque você foi fundamental quando eu também assumi aquele desafio de ser vou contar uma história então para vocês. Primeira mulher presidente da Trabalhei Assembleia. com a Silvana quando ela assumiu a presidência da Assembleia. E foi uma das experiências mais bacanas da minha vida. Eu tenho muita felicidade de fazer parte desse momento histórico do nosso estado. Sem dúvida, foi histórico. Vai ficar na história e tenho certeza que os nossos netos, nossos filhos vão se orgulhar muito disso. E quero deixar um abração para ti, sucesso para vocês. E estou sempre à disposição e contem comigo para o meu trabalho que desempenho no Parlamento. Muito obrigada. Obrigada, Silvana. Muito obrigada, pessoal. Beijo. Até logo. Tchau.